de São Paulo está com 2 novos moradores, os ursos polares Aurora e Peregrino. A gente vai saber como é a adaptação desses animais que vieram da Rússia. Eles comem aí carne, né, desde peixe, frango, porco, e também comem legumes e frutas. E quais cuidados os donos de animais silvestres e exóticos devem ter? Por ser uma clínica que atende só animais exóticos e silvestres, tem alguma diferença? Assim, na hora de cuidar e... Bom, na verdade, em relação à estrutura da clínica, a gente acaba tendo as mesmas coisas que tem em clínicas comuns de cães e gatos. Agora, em relação a atender esses bichos, é uma coisa completamente diferente, é um mundo totalmente à parte. É agora, aqui na Gazeta, com a gente e o Goulart de Andrade. Está no ar o Vem Comigo. Quer dizer que vocês vão fazer uma reportagem sobre animais? Animais exóticos e silvestres. Então vocês vão procurar o quê? Então, o assunto principal são os ursos polares que vieram para o Aquário de São Paulo uns 2 meses atrás. Como está sendo a ambientação deles, a adaptação. Entre todos os animais aqui, qual é a maior atração? Agora são, né, os ursos polares, né, que são as nossas grandes estrelas, né, que chegaram a ir agora no começo do ano, né, e também tem outros animais que são bem interessantes, como os cangurus, os suricatas, os lêmures, né, mas as grandes estrelas são os ursos. Aqui no aquário a gente tem cerca de 300 espécies e de 3 mil indivíduos. O processo de chegada dos ursos ele foi bem demorado, foi um processo bem extenso, né? Foram aí quase 2 anos de projeto, de implementação. A gente fez muita pesquisa, não só para a construção do recinto, né? Mas também como é uma espécie que não existe aqui no Brasil, né? Então a gente teve aí que adaptar algumas coisas para a nossa realidade, né? Como toda a questão da dieta, né? De saber se eles conseguiriam receber aqui a mesma dieta que eles recebiam, né? A questão de fornecer para eles água, a temperatura ideal, o próprio gelo, né? Então, assim, foi um processo bem trabalhoso, bem extenso, mas acho que o resultado foi bem positivo. Para avaliar o bem-estar, a gente tem aí vários fatores, né? Mas o principal é o comportamento, né? Então, a gente avalia se esse animal está desempenhando comportamentos semelhantes ao que ele desenvolveria na natureza, o que ele apresentaria na natureza, né? Então, a gente consegue fazer algumas formas também através de exames de fezes, né? De hormônio, que a gente consegue coletar esses dados. Mas, basicamente, o comportamento aí já é um grande indicativo de que esses animais estão em bem-estar. Quem tem animal de estimação já está acostumado com o ambiente de uma clínica veterinária, mas hoje viemos conhecer uma um pouco diferente. Esse é o Kiko, eu sou a Beatriz, então vem com a gente. Como é que é conviver com bichos tão diferentes? Então, na verdade, para mim sempre foi uma paixão, sempre gostei de animais desde criança. E ao longo da minha formação na faculdade de medicina veterinária eu fui vendo assim, que eu amava cachorro, gato, cavalo, mas que eu não queria trabalhar com esses bichos. E aí eu fui me aprofundando mais nesse nicho, que era uma coisa que até alguns anos atrás era meio que novidade. E a gente foi vendo que era uma coisa que tinha mercado, que é muito legal, que não tem uma rotina tão rotina assim quanto uma clínica de cão e gato. E cada vez mais eu fui me encaminhando para essa área. Por ser uma clínica que atende só animais exóticos e silvestres, tem alguma diferença, assim, na hora de cuidar e... Bom, na verdade, em relação à estrutura da clínica, a gente acaba tendo as mesmas coisas que tem em clínicas comuns de cães e gatos, com alguns detalhes em relação a tamanhos de equipamento, esse tipo de coisa. Agora, em relação a atender esses bichos, é uma coisa completamente diferente, é um mundo totalmente à parte. Porque a anatomia, a fisiologia, a biologia desses animais... ela é totalmente diferente, então a gente, além de estudar toda a parte de medicina propriamente dita, a gente tem que conhecer a biologia daquele paciente, o que ele faz na natureza, onde ele vive, o que ele come, a gente tentar fornecer o mais próximo disso. Existe uma diferença entre o animal exótico e o silvestre. Você explica pra gente o que é? Bom, a diferença básica é mais aos olhos da lei, tá? Então, animais exóticos
são considerados os animais que não pertencem à fauna brasileira, enquanto os animais silvestres são os que pertencem à nossa fauna. Com esse tipo de animal, é muito comum a venda ilegal, né? Vocês já receberam algum animal ilegal aqui? Na verdade, é uma coisa até que comum, porque qual que é o grande problema? Muita gente tem medo, às vezes, de trazer um papagaio que teve uma origem legal, uma tartaruguinha, alguma coisa assim. Perante a lei, nós veterinários temos respaldo para atender qualquer animal, independente da origem dele. Então, para mim, não importa se ele é legal ou não. É lógico que a gente sempre acaba dando um sermão no proprietário, que não é legal comprar animal de tráfico, a gente sempre dá uma bronca e tudo mais, mas assim, a gente não deixa de atender esses animais. O que acontece com muita frequência, tem pessoas que às vezes têm medo de serem denunciadas, coisas assim, e acabam deixando esse animal morrer doente em casa. Então isso não é uma coisa interessante. Eu fiz uma matéria que eu vou botar no ar para vocês verem, sobre um aquário. Era o Exoticário, onde tinha o boto cor-de-rosa. Esta bota que está aí, olha, encalhada no rio, vai ser salva por Nuno Verde. Conta para nós, Nuno, como foi? Esse é o médico que nos acompanhou e eu estava mostrando a eles toda a documentação da SUDEP autorizando a captura dos botos. Está aí a pequenininha, a filhote, foi a primeira a ser aprisionada, magrinha ainda, presumivelmente deviam estar uns 20 dias sem comer, e agora entrando no caminhão. O médico fazendo a sedação e passando o creme hidratante. Ela veio toda lambuzada, totalmente coberta com esse creme hidratante, porque a pele do boto é uma pele muito sensível. Protegemos a cauda, para que não houvesse lesão nenhuma e ela não batesse a cauda. O médico auscultando o coração, vendo o batimento cardíaco. Ela já tinha entrado num batimento cardíaco normal, depois do estresse, evidentemente. Então, esses bichos realmente foram salvos da morte. Hoje, esses bichos deveriam estar mortos, se não fossem retirados daí, porque estavam muito magros, sem comer. E aí, agora, entramos com a maca de espuma dentro do rio, para que não houvesse nenhum problema de lesão na mãe, que era mais pesada. Assim mesmo, ela deve estar uns 20 ou 30 quilos abaixo do peso normal. Está aí o animal totalmente tranquilo, já acomodado na maca, com espuma de borracha. E aí a gente abrindo na maca os buracos para encaixar o flipper, que é a maneira que ela vem mais bem acomodada. Aí ela está fazendo o reconhecimento do tanque. Dá para se notar a magreza dela. Aí já, olha aí já dá para ver as costelinhas. A rotina deles é bem tranquila, né, na verdade, né? Então, de manhã os tratadores, né, prendem os animais, né, eles limpam todo o recinto, né, porque a gente não consegue entrar com eles, né, na verdade. E aí depois a gente já coloca itens de enriquecimento, né? O enriquecimento, na verdade, é exatamente fornecer estímulos para o animal semelhantes ao que ele encontraria na natureza. Então, a gente, por exemplo, esconde a alimentação dele para que ele tenha mais trabalho, ou coloca dentro de objetos que tenham difícil acesso, né, para que ele realmente gaste tempo nessa atividade, que é o que ele faria na natureza. Então, eles ficam, né, aí, nessas atividades de enriquecimento grande parte da manhã, eles nadam bastante, né, e a alimentação só é fornecida no final do dia, né. Eles comem aí carne, né, desde peixe, frango, porco, e também comem legumes, como cenoura, e frutas. Eles gostam muito de melancia, pera, uva, e folhas também, como escarola, catalone. Então é uma dieta bem diversificada. Então você mostra a clínica pra gente, por favor? Claro, vamos lá. Aqui é nosso centro cirúrgico, tá? Então aqui muitas vezes, quando chega um animal em emergência, a gente acaba trazendo ele direto para cá. O que envolve a mudança do ambiente de um animal? Bom, envolve uma série de fatores. Então a gente tem várias vertentes para serem trabalhadas aí. Por exemplo, a pessoa que vai lá e pega um animal da natureza, que inclusive é considerado tráfico e tudo mais,
Acontece que ela está pegando um animal que ela não sabe a origem, ela não sabe se esse animal tem alguma doença. E tem animais que podem se predar, tem animais que não toleram outro animal no mesmo ambiente, acabam brigando. Agora, tem alguns casos que, inclusive, é importante, tá, a gente pensar nessa retirada da natureza. Tem espécies que estão extremamente ameaçadas de extinção em vários lugares do mundo, que muitas vezes, se elas continuarem só na natureza, tem grande chance de elas acabarem realmente extintas. Então esse é o papel principal, inclusive, dos aquários, dos zoológicos, que todo mundo pensa, é uma vitrine de animais. Não, não é uma vitrine de animais. Todas as instituições sérias, que a grande maioria delas realmente o é, elas trabalham em prol do conhecimento dessa espécie, para entender um pouco mais da biologia, de como que esse animal funciona, do que come e tudo mais, para poderem tentar reproduzir esse animal em cativeiro. E muitos animais que hoje em dia não estão extintos é graças a esse tipo de instituição. E esses animais, eles estão em risco de extinção? Sim, os ursos eles são considerados como vulneráveis, né, na verdade, porque o Ártico, né, com os problemas do aquecimento global, o ambiente deles, que é o ambiente ártico, vem sofrendo muita pressão. Então tem todo o problema do degelo, dos aumentos da temperatura, e esses animais estão sendo aí os grandes símbolos, né, os grandes embaixadores dos problemas que o ambiente do Ártico vem enfrentando. Com relação ao espaço ser realmente menor do que o ambiente natural, né, e como a gente pode trabalhar isso de uma forma que o animal tenha atividade, é justamente através do enriquecimento. Como eu falei, se vocês observarem, né, o recinto, ele está sempre com um brinquedo, tem sempre alguma coisa que é exatamente para esse animal gastar energia, ou nadando, né, como são exímios nadadores, ou a gente fornece algumas coisas no próprio recinto para que estimule, né, esse comportamento dele. Só que, é claro, os ursos em vida livre, eles caçam grande parte da manhã e do final da tarde, eles passam praticamente o dia inteiro em atividade de descanso. Então, quando a gente acaba vendo eles descansando, é um comportamento natural, né, são animais que eles geralmente se locomovem quando estão indo caçar, né, ou quando estão em busca de parceiro, ou defendendo, né, alguma região que tenha comida, coisas desse tipo. Mas geralmente eles ficam bastante tempo descansando também. Depois de quanto tempo em cativeiro? 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses em cativeiro, o boto cor-de-rosa, a filhote do boto cor-de-rosa, esse animal que iria morrer naquela semana, porque atolado não teria condições de sobrevivência, e que foi trazido para cá, morreu 1 ano e 7 meses depois. Eu tenho aqui um ofício do Poder Judiciário, enviado ao excelentíssimo senhor professor Dr. José César Panetta, que é o diretor da Faculdade de Medicina Veterinária aqui da USP, que pede que seja consulto Vossa Excelência se um dos médicos veterinários desse departamento poderia fazer o laudo determinando a causa-mortis do animal. Então, o animal morreu e nós vamos fazer nessa mesa aqui, com essas pessoas que estão aqui, por favor, doutor Rodolfo Nuremberger, por favor, doutor Genoff, por favor, Nuno Vec. O Nuno é o responsável pela captura do animal que estava prestes a morrer, dos animais atolados naquele braço de irrigação. Vamos fazer a necrópsia. Eu já estou com saudade da minha querida amiguinha, Tiquinha, com quem eu nadei, a quem eu alimentei, a quem eu fiz carinho, e que estava muito feliz, na minha opinião, que eu não sou técnico, mas muito feliz naquele aquário junto com a mãe dela. Exato. Que continua lá. Perfeito. E perfeita.
perfeito. Engordou, a gente até mostrou que elas chegaram magras, com as costelas aparecendo. 6 meses depois ela estava gordinha, né, Genofe? Essas são as suas ferramentas? Então vamos atender ao pedido judiciário. Esse animalzinho, o proprietário relatou que ele anda arrancando um pouquinho de penas. Se vocês repararem aqui, por baixo da asa, tem umas asas que estão com um aspecto de desfiado. Então a gente está aqui para dar uma olhadinha nele e para depois tentar descobrir qual que é o motivo desse arrancamento de penas. Tá? Que muitas vezes, assim, essa falha de penas geralmente é ligada a animais que arrancam a própria pena por estresse, seja de ambiente, seja de má nutrição. Então a gente está ainda investigando. Bom, ele está internado porque ele começou a ficar um pouco mais apático, depois começou a não comer e agora ele está com um pouco de inchaço no abdômen, apesar de ele estar magrinho, e hoje pela manhã ele defecou sangue. Tá? Então a gente ainda está coletando as amostras para encaminhar para o laboratório para ver se a gente descobre qual que é a origem desse sangramento. Essas imagens estão em preto e branco porque foram realizadas por um amador, que é o biólogo Célio Roberto Padial, e cedidas a nós para que pudéssemos registrar de que forma é feito uma necrópsia num animal como a tiquinha. Sem dúvida o problema é pulmonar, viu? É respiratório. Esse pulmão já não respira mais, está vendo essa parte toda? Uma parte sólida, que a gente chama de hepatizado, porque fica semelhante ao fígado, né? Quer dizer que o animal morreu de pneumonia. De pneumonia, é a confirmação do exame clínico. Aqui está o laudo. A tiquinha morreu de pneumonia. Agora, você como um médico veterinário, me diz uma coisa. Esse tipo de animal, qual é a tendência de causar morte dele normalmente? Ele é muito sensível aos problemas respiratórios, né? É muito sensível e a pneumonia está entre uma dessas causas principais de morte do boto, né? Quer dizer, a tiquinha poderia ter morrido de pneumonia também lá na Amazônia? Poderia perfeitamente. Os botos lá da Amazônia morrem também de pneumonia? Sem dúvida. Sem dúvida. Você que me ciceroneou no Exotiquarium do Numbeco, que você faz a orientação científica lá, e que trabalha aqui na universidade, qual é a chance de sobrevivência da mãe da tiquinha, como é o nome dela? Bia. Bia. Ela está bem? Ela está bem de saúde. Pelos trabalhos já obtidos e estudados, em geral os jovens têm mais tendência a não suportarem a pneumonia. Então esse adulto tem melhores condições ainda de sobrevivência. Está sendo muito bem tratada, continua com todo o assessoramento veterinário e os trabalhos que já foram iniciados continuam sendo desenvolvidos sobre o comportamento. Então a gente queria saber como foi a sua experiência gravando com os animais, com os botos, é uma coisa que você gosta de fazer? Gosto. Na Bahia tem um criatório e eu mergulhei junto com a bióloga, que foi um perigo, porque ela me agarrou assim e me levava para o fundo. Aí eu subia, segurava na borda da piscina, ela vinha por trás, me agarrava e fazia assim, ó, em mim assim, aqui, ó. Ah, tá bom. Vocês gostaram de mim, né? Então, eu não sou um de vocês. Tira esse negócio de mim aí. Os botos, quando um deles começa a sofrer esse problema respiratório, eles então entram por baixo do companheiro e levam até a superfície para que ele possa respirar. E a Bia fazia isso? A Bia, no instante que ela começou a passar mal, a Bia começou a repetir esse comportamento exatamente já descrito por trabalhos nos Estados Unidos. Isso aí que eu sempre friso. O trabalho do boto do Amazonas é sempre descrito através de trabalhos publicados nos Estados Unidos. De um bicho que é nosso. De um bicho que é nosso. É a primeira vez que nós estamos tentando apresentar trabalhos, conhecer a biologia de um bicho nosso com trabalhos nossos mesmo. Eu estou com a consciência muito tranquila, porque com relação à tiquinha, eu acho até que eu dei 1 ano e 7 meses de vida a mais. Não foi o que eu falei no começo do programa.
Porque lá nós estávamos condenados. Você se lembra muito bem no filme que nós passávamos uma rede, pegávamos rede de malha fina, pegávamos jacaré e tartaruga, não tinha um peixe para elas comerem. Eventualmente, ou provavelmente, elas estariam há uns 20 ou 30 dias sem comer, sem alimento. Então ali elas estavam condenadas. Então aqui é onde ficam os animais que estão internados, né? Isso, aqui é a nossa internação. Quais animais nós temos aqui? Bom, aqui nós temos algumas aves, tá? Tanto animais brasileiros, como as tiribas, o bem-te-vi, quanto animais exóticos, no caso os agapornis, que são passarinhos, são aves africanas. Tá? Aqui tem uma chinchila também, que está doentinha, um animal ali da região da Cordilheira dos Andes, que pega a Argentina, Chile. O que ela tem? Esse animal ele começou com um quadro de diarreia. Então, para roedores, diarreia são coisas bem graves, que geralmente são causadas por protozoários ou por bactérias muito agressivas. Então, é um caso que é mais intensivo, ele chegou pior, a gente já começou a deixar um pouquinho melhor e provavelmente entre amanhã, depois de amanhã, já vai ter alta para voltar para casa. Que bom. E ali tem uma jiboia, é isso? Isso, aqui embaixo tem uma jiboia. Ai, meu Deus. O que ela tem? Por que ela está aqui? Esse animal está aqui porque ele é um animal que é bem agressivo, tá? E todas as vezes que o dono passa na frente do terrário, ela dá bote. Então ela começou a machucar o focinho, um pouquinho da boca. E aí começou a precisar de tratamento, chegou um momento. Então a gente já está tratando agora para isso. Você tem aqui ossadas e... Nós temos aproximadamente 60, 70 esqueletos montados, de mamíferos e aves, particularmente, e alguns répteis. Temos cerca de 1.300 a 1.400 crânios e temos também peças preparadas com as mais diversas técnicas anatômicas e todas as peças quase do organismo animal. Qual é a importância disso? Isso representa, na realidade, uma amostragem de todos os trabalhos científicos que foram feitos pelo conjunto de professores, pelos professores que trabalham na anatomia veterinária, nesses últimos 30 anos. São cerca de 10 a 12 professores que, tendo ensinado anatomia, pesquisado em anatomia, ainda se prontificaram a montar este museu para servir de acervo a esses estudantes de diferentes níveis. Pergunto a você se é importante você acrescentar a esse acervo que você tem aqui a ossada de um boto cor-de-rosa. Eu explico qual é a importância disso. É importante? Mas muito. Não, peraí. É mais importante do que a gente permitir que seja queimado o animal? Não, isso no meu conceito como professor dessa faculdade seria uma barbaridade. Queimar um patrimônio que ele ainda possui, intrínseco de morfologia, e não deixar isso como servindo para o ensinamento, eu não sei o que representa isso. Eu gostaria de ter esse animal servindo ainda à população estudantil naquilo que ele tem de mais sagrado, que é justamente o próprio ser. Eu sou morfologista, sou um cientista, sou um professor de anatomia, entendo que nesse momento este boto representaria um acervo desse patrimônio, que viria engrandecer esse patrimônio e proporcionar condições de pesquisa. Eu vou dar um exemplo. No material que o professor Rodolfo fez a autópsia para descobrir a causa-mortis, nós ainda ficamos com o coração deste boto, e nesse momento a equipe de morfologia dessa faculdade está pesquisando a irrigação do sistema de condução nesse coração, que já serviu para fazer um diagnóstico, que vai servir para fazer um trabalho científico e posteriormente vai figurar junto com um acervo de corações de todos os animais mamíferos aqui dentro. Agora, este boto que infortunadamente morreu numa pneumonia. Morreu com um diagnóstico que a patologia está dando. Neste momento, existe uma ossada, existe um resto mortal desse boto. Este resto mortal servirá seguramente não só para os patologistas terem uma visão do que acontece no aquário com um animal assim mantido, mas esse resto de material poderá servir ainda ao ensinamento e, quem sabe, até ao entendimento melhor dessa própria espécie. Os nossos ursos aqui vieram de um zoológico da Rússia, um zoológico na cidade de Kazan. A Aurora e o Peregrino já estavam juntos, nesse zoológico, e foram encaminhados para cá para o projeto de reprodução que eles já têm lá no zoológico de Kazan.
O Peregrino, ele foi nascido em cativeiro, os pais dele já viviam em cativeiro, e a Aurora, ela foi resgatada ainda filhote, com cerca de 3 meses, não se sabe o que aconteceu com a mãe dela, provavelmente foi morta, né, devido à caça, e ela foi resgatada junto com a irmã dela, né, foram encaminhados para o zoológico de Kazan, mas a irmã infelizmente não sobreviveu, mas a Aurora, né, tá aí, hoje sendo a parceira do Peregrino. Aqui, rapaz, um boto que também morreu. E deve ter morrido aonde, Boré? Aqui foi muito interessante. Um aluno nosso estava no litoral. E encontrou este boto na praia com o cordão umbilical e a placenta. É uma peça raríssima. Ele nasceu, morreu, foi ter a praia e casualmente um aluno de veterinária encontrou e trouxe para o nosso museu. Um filhote de boto, né? Recém-nascido, que acabou morrendo e ainda portando uma placenta, que é uma coisa raríssima, né? Então agora vocês têm elementos para poder formar opinião. Vale a pena manter à disposição da ciência os restos mortais dos animais que morrem no zoológico, na gaiola, em casa, no aquário, na rua, na selva, no seu habitat? Ou é preferível que os restos mortais sejam queimados e as cinzas espargidas? A discussão é em cima desse animalzinho, que hoje, por estar aqui, permite que alunos e próprios cientistas possam progredir na evolução tecnológica que representa esse animal. A máquina captura o chefe Rodrigo Oliveira, especialista em cozinha nordestina. Nesta terça, 11h30 da noite. Assista agora, Vida de Atleta.